Olá novamente, Padawans! No vídeo de hoje, iremos explicar quem são os Jedi Cinza, sua história, no que acreditam e etc. Tem algumas personalidades importantes de Star Wars que são Jedi Cinzas, mas não é muito bem explicado quem é esse grupo. Se vocês quiserem contribuir com o canal, só usar a força para se inscrever e ver outros vídeos. Com a intro feita, simbora! O termo Jedi Cinza, ou Grey Jedi, costuma ter dois significados. O primeiro é o termo que tanto os Jedi quanto os Sith usam para falar de um indivíduo que anda em um equilíbrio entre o lado da luz e o lado negro, mas sem ceder à raiva e o ódio. O segundo significado é o termo usado para falar de Jedis que se distanciaram do Conselho, mas que ainda seguem as bases do Código Jedi. Por mais que esse termo possa ser usado para pessoas que nunca tenham sido Jedis, é considerado que um Jedi Cinza de verdade é aquele que corresponde os dois termos. O primeiro Jedi Cinza surgiu na época da Velha República, por volta de 4000 ABY. Durante essa época, a Ordem Jedi era muito descentralizada, com vários templos de treinamento pela galáxia. Com isso, muitos sensitivos à força eram treinados em planetas distantes ou treinavam só com seus mestres, sendo que muitos deles viravam cavaleiros Jedi sem nunca ter ido para Coruscant. Isso significava que nem todos seguiam as ordens diretas do Conselho Jedi. Entretanto, depois da Grande Guerra Sith e o primeiro Purgo Jedi, a Ordem quase parou de existir e demorou para se reconstruir. Isso fez com que muitos Jedi concluíssem que era hora de fazer uma organização mais centralizada em Coruscant. Por isso, o Conselho começou a passar leis mais rígidas, obrigando Padawans a passarem mais tempo treinando nos templos e tendo de respeitar as decisões do Conselho. Também foram proibidos que os Jedi tivessem famílias e o uso de algumas habilidades próximas ao lado negro. Por mais que a maioria tenha gostado dessas mudanças, alguns não foram muito fãs e se distanciaram um pouco da Ordem, se tornando os primeiros Jedi Cinza. Provavelmente o primeiro Jedi Cinza tenha sido Joe Bindo, que lutou contra Exar Kun, mas decidiu se afastar depois da guerra. Mesmo assim, ele seria importante na Guerra Civil Jedi, e após o fim dela, seria reconhecido pelas suas ações. Na mesma época, foi descoberto um grupo, os Místicos de Voz, que também foram considerados como cinzas pelos Jedi e Sith. Por mais que não sejam oficialmente parte da Ordem Jedi, os cinzas continuam a fazer ações parecidas com os Jedi, mas não seguem as leis do Conselho. Entretanto, com o passar do tempo, os Jedi começaram a olhar os cinzas com desconfiança e medo, sabendo que eles não seguiam totalmente o lado negro, mas acreditando que eles poderiam ser uma ameaça aos ensinamentos Jedi. Na época das Guerras Clônicas, Jedi mais extremistas começaram a chamar qualquer um que discutia com o Conselho de Jedi Cinza, o que fez alguns acreditarem que Qui-Gon entrasse nesse grupo, por mais que Qui-Gon não fosse totalmente um Jedi Cinza, e apenas um Jedi que criticava algumas coisas da Ordem. No universo canon, um bom exemplo seria Ahsoka Tano, que após sair da Ordem, continuou a seguir alguns pontos do Código Jedi e se tornou uma justiceira, mas não estava presa ao Conselho. Jedi Cinzas utilizavam do lado negro, alguns mais, outros menos, mas não o abraçavam completamente. Na verdade, vários cinzas lutaram contra os Sith, muitas vezes do lado de Jedi. Interessante analisar que por mais que os cinzas não tivessem uma aderência total pelo lado da luz, eles também estavam livres da corrupção do lado negro, fazendo com que eles andassem um caminho de equilíbrio na força. Podemos compará-los com a Ordem Jedi de Titan, que tentou fazer a mesma coisa, que era estudar e seguir o balanço da força com o lado da luz e o lado negro. Os cinzas usam de estilos de combate parecidos com os Jedi e Sith e usam um misto de habilidades da luz e da escuridão. Mesmo assim, Jedis como Mace Windu, que usavam da forma de luta Vapad, usavam um pouco do lado negro, mas não eram Jedi Cinza, fazendo com que a identificação de um Jedi Cinza se tornasse um pouco mais difícil. A maioria dos Jedi Cinza tinham a mesma visão do Conselho sobre o lado negro, mas eram deixados mais de lado pela Ordem. Devido a isso, era muito difícil que um Jedi Cinza, ou qualquer um que se assemelhasse a um cinza, subisse para altos ranks da Ordem Jedi. Como, por exemplo, temos o fato de que o Conselho demorou muito tempo para convidar o Qui-Gon a fazer parte do Conselho Jedi. E isso porque ele tinha algumas visões parecidas com os Jedi Cinza. Os Jedi Cinza não tinham exatamente um código próprio, que nem os Jedi e os Sith, mas sim uma ideia de que a luz não existe sem a escuridão, e que no fim a única verdade é a força. Falando um pouco dos grupos relacionados a esse balanço na força, existem dois principais, os Gen Sahari e a Guarda Imperial. O primeiro é um grupo de sensitíveis à força criado pelos ensinamentos do Sith Larad Nod, das velhas guerras Sith, e do Jedi caído Nicus Tyris. Entretanto, depois da morte de Tyris, o grupo não foi capaz de entender muito bem os ensinamentos mais voltados ao lado negro, evitando que o grupo caísse à escuridão. No início, eles eram contra os Jedi,
vendo eles como guerreiros agressivos. Entretanto, com o fim do Império e a criação da nova Ordem Jedi do Luke, eles viraram amigos e até mandaram algumas pessoas irem estudar na Academia de Luke. Já o segundo grupo, a Guarda Imperial, fazia parte do Império Fel, ou simplesmente o Império Ressurgido. Esse novo Império ressurgiu 44 anos depois da Batalha de Yavin, e era muito parecido com o Império de Palpatine. Entretanto, esse novo Império tinha como seu imperador um seguidor do lado da luz, e por isso, os Cavaleiros Imperiais eram considerados como Jedi Cinzas por muitos. Bom, minha gente, esse foi o vídeo. Espero ter explicado bem quem eram os Jedi Cinza. Para quem ficou confuso com esses últimos dois grupos que eu falei, principalmente os Cavaleiros Imperiais, não se preocupe, que falarei mais deles no futuro, já que eles são bem importantes para alguns acontecimentos da Nova República. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado e que a força esteja com vocês.